pessoal, sou Jorge Farias, professor de matemática da Rede Oficial de Ensino do Estado de Pernambuco, licenciado em matemática, e nós vamos aproveitar esses momentos para nós conversarmos sobre as avaliações externas. Conversaremos sobre o SAEB e o SAEP. O SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica e o SAEP, o Sistema de Avaliação da Educação Básica de Pernambuco. O SAEB, que é uma prova a nível nacional, ela foi criada em 1990, passou por diversas mudanças, dentre as quais merece destaque a de 2017. Deixou de ser por amostragem e passou a ser censitário. Em 2019, as siglas ANA, ANEB e ANRESC deixarão de existir e todas as avaliações passarão a ser identificadas pelo nome SAEB. O SAEP, o Sistema de Avaliação Básica de Pernambuco, ele foi criado em 2000. O modelo atual, com avaliação anual, concebida a partir de 2008. O que nós podemos analisar, o fluxo, que corresponde aos percentuais de aprovação e evasão escolar, essa análise é feita somando-se, é somado o fluxo com a proficiência, o que vai corresponder ao IDEB e o IDEB. A proficiência é avaliada nas avaliações de larga escala, SAEP e SAEB. Quais os objetivos da aplicação dessas avaliações? Essas avaliações em larga escala produzem informações sobre o grau de domínio dos estudantes nas habilidades e competências consideradas essenciais em língua portuguesa e matemática. Dessa forma, ao detectar dificuldades de aprendizagem, esses dados são referências para planejar práticas pedagógicas a fim de melhorar a qualidade da educação. Os testes de proficiência ou avaliações em larga escala são estruturados a partir das matrizes de proficiência. A noção basilar é que é preciso ter em mente que a matriz de referência é um recorte do currículo. Você tem um currículo e a matriz de referência dentro deste currículo. Primeiro ponto para a compreensão dessa ideia. Nós poderíamos analisar e conversar sobre o que é currículo. De acordo com Saviani, em 2010, o currículo consiste na organização pedagógica dos conteúdos e objetiva a construção do conhecimento de acordo com os saberes históricos e os conhecimentos relacionados à vivência do estudante. O currículo abrange os diversos componentes curriculares, matemática, história, geografia, etc., e é pautado nas diretrizes de parâmetros curriculares nacionais. O currículo apresenta todas as competências e as habilidades esperadas para a aquisição do conhecimento que dizem respeito ao componente curricular. Segundo ponto para a compreensão dessa ideia é nós analisarmos o que é uma matriz de referência. Primeiro, a matriz de referência também é fundamentada nos conceitos de competência e habilidade. Segundo, é um conjunto de descritores que serão testados nas avaliações em larga escala. Por exemplo, o Enem, SAEB e o SAEP. Vamos entender primeiro os conceitos de competência e habilidade. Para as avaliações em larga escala, competência é a capacidade de mobilizar um conjunto de conhecimentos, que nós chamamos de saberes, e do saber fazer, que são as habilidades, que permitam, no caso da matemática, a resolução de problemas. Então, o que são descritores? Pertencentes a diferentes competências, os descritores especificam as habilidades que são esperadas dos estudantes em diferentes etapas de escolarização, o seu ensino fundamental e o ensino médio. Como a matriz de referência é um recorte do currículo, essas habilidades que compõem a matriz de referência são estabelecidas a partir das diretrizes e parâmetros curriculares nacionais, bem como
das propostas curriculares da rede de ensino avaliada pelo Estado ou pelo município, e também pelo município. Mas o que difere a escolha dessas habilidades para uma matriz daquelas que o professor avalia em sala de aula? Dentro da sala de aula, o professor tem a liberdade de utilizar diferentes técnicas para avaliar seus estudantes, já que nessas avaliações serão aferidos conhecimentos dos estudantes em todos os conteúdos do currículo. No caso das avaliações em larga escala, que são pautadas nas matrizes de referência, é preciso assegurar a presença apenas das habilidades passíveis de serem avaliadas em testes padronizados de desempenho, compostos por itens de múltipla escolha. Então, como são compostos os testes de proficiência? Os conhecimentos selecionados para a composição dos testes são escolhidos por serem considerados essenciais para o período de escolaridade avaliado, serem passíveis de medição por meio de testes compostos apenas por itens de múltipla escolha. Uma observação importante é que cada item dos testes avalia apenas uma habilidade. Como é organizada essa matriz de referência de matemática? Você tem na matriz os temas. Cada tema agrupa um conjunto de descritores pertencentes a competências e habilidades de mesma natureza. Nessa mesma matriz, você tem um conjunto de descritores. Os descritores apontam as habilidades que serão avaliadas. No SAEB, a matriz de referência possui 35 descritores, distribuídos em 4 temas. No SAEP, a matriz de referência também possui 35 descritores, distribuídos em 4 temas. Adiante, nós faremos o comparativo das duas matrizes. Mas, para compreendermos melhor a organização da matriz, vamos apresentar um tema. A matriz de matemática do SAEB, terceiro ano do ensino médio, conforme vocês estão vendo aí no slide. Nós temos um tema chamado de tema 2, que é as grandezas, ou que são as grandezas e medidas. O descritor 11, resolver problemas envolvendo o perímetro de figuras planas. Descritor 12, resolver problema envolvendo área de figuras planas. E no descritor 13, resolver problema envolvendo área total e ou o volume de um sólido, seja de um prisma, de uma pirâmide, de um cilindro, de um cone ou de uma esfera. Resumindo, das matrizes aos testes de proficiência. Você tem no ciclo, conforme é mostrado aí no slide, a matriz, o tema, o item e o descritor. Veja que é um círculo. É um recorte do currículo e agrupa as habilidades passíveis de avaliação. É um teste de proficiência. Isso aí quando nós nos referimos à matriz. O item avalia apenas uma habilidade. O tema, o agrupamento de descritores de acordo com as competências de área e habilidades. E o descritor descreve cada uma das habilidades da matriz. Observe essa questão que nós estamos mostrando. Descritor contemplado no item. Vamos analisar a estrutura do item. Descritor 13. Esse descritor, o aluno vai resolver o problema envolvendo a área total e ou volume de um sólido. Prisma, pirâmide, cilindro, cone ou esfera. O enunciado do problema é o seguinte. Para calcular o volume de uma pedra de formato irregular, João mergulhou essa pedra em um tanque cilíndrico com água. Observe essa questão que está aí no slide para vocês. Eu acabei de ler o enunciado da questão. Como suporte na estrutura da questão, nós temos 2 cilindros. Um cilindro com a quantidade de água
você tem a altura da água no primeiro cilindro, o diâmetro da base, que são 40 centímetros, você tem o tanque antes de colocar a pedra, e no outro cilindro você tem o tanque depois de colocado a pedra. Aí, no caso, você observa duas alturas. A altura da pedra, colocada dentro do segundo cilindro, e a altura da água depois que a pedra é colocada dentro do cilindro. Como dado informativo e suporte para o aluno, ele dá o valor de π, 3,14. O comando é o seguinte: qual é a medida do volume dessa pedra? Você tem aí as alternativas de respostas, que são 5 itens, 5 alternativas. Tem 4 distratores, os distratores que estão aí orientados pelas setas, e tem o gabarito, que é a resposta da questão. A avaliação da proficiência nos testes é feita por uma teoria, a TRI, Teoria de Resposta ao Item, uma modelagem estatística. O modelo é unidimensional, porque cada item só vai verificar uma habilidade. E nesse modelo entram 3 parâmetros, A, B e C. Está sendo mostrado para vocês o modelo TRI unidimensional a 3 parâmetros, que é a formulazinha que vai avaliar a probabilidade de acertar o item, dados a proficiência do avaliando e os parâmetros do item. Nessa questão que nós vimos aí, o aluno tem as 5 alternativas, ele resolverá a questão e ele vai observar dentro dos itens aquela que a resposta é condizente com os cálculos que ele fez. O que é que nós observamos? Que ele precisa de um conhecimento de geometria espacial. O que nós chamamos de distratores seria mais ou menos como uma pegadinha, respostas que elas se assemelham ao item correto. Não seria, quando nós dizemos se assemelham, porque nós induzimos, a questão induz o aluno para que ele observe através dos cálculos que resposta ele teria. A gente já sabe que é uma pegadinha, chamamos isso no vestibular, nas questões dos antigos vestibulares, no próprio Enem também, de a casquinha de banana. E o aluno vai lá, ele tem que ter a consciência, a habilidade, a competência de resolver a questão e ver a alternativa adequada. Vamos analisar os 3 parâmetros do item. Parâmetro A, capacidade de discriminação dos itens. Parâmetro B, grau de dificuldade dos itens. Fáceis, médios e difíceis. O parâmetro C tem a ver com a probabilidade de acerto ao acaso. No parâmetro A, conforme vocês podem observar no slide, a capacidade de discriminação dos itens de que ele trata, esse parâmetro permite discriminar entre os estudantes avaliados aqueles que desenvolveram as habilidades avaliadas daqueles que não as desenvolveram. E vocês notam aí a diferença. 27% dos estudantes com maior desempenho e 27% dos estudantes com menor desempenho. No exemplo, este item teve média de acerto de 88%. E ele teve, neste item também, uma média de acerto de 26%. A diferença aí, 86 menos 26, que vai dar 62. Chamamos de índice de discriminação. O parâmetro B é relativo ao grau de dificuldade dos itens, fáceis, médios e difíceis. A dificuldade de um item é representada pelo percentual de acertos. Por exemplo, um item com 80% de acerto é um item mais fácil que outro que obteve 30% de acerto. Como os itens em diferentes graus de dificuldade são distribuídos de forma equânime entre os diferentes cadernos de testes, esse parâmetro permite que diversos cadernos sejam criados com o mesmo grau de dificuldade. No parâmetro C,
a probabilidade de acerto ao acaso. Nós mostramos nesse slide esses parâmetros que tornam possível verificar a probabilidade do estudante ter chutado a resposta a partir da curva característica do item, que nós chamamos de CCI, conforme vocês podem observar. Resumidamente, podemos dizer o seguinte: partindo do princípio que os estudantes devem desenvolver as habilidades, as competências e as habilidades matemáticas, um estudante que, por exemplo, acerta mais itens difíceis do que fáceis, de acordo com esse parâmetro, o estudante chutou a questão. Mostro para vocês agora, nesse slide, o comparativo dos temas das matrizes de referência em relação ao SAEP, em relação ao SAEB. Vocês podem analisar que são praticamente os mesmos. Temos aí geometria, espaço e forma. No item anterior, tivemos geometria, espaço e forma, tanto no SAEP como no SAEB, grandezas e medidas, grandezas, números e operações, álgebra e funções, estatística, probabilidade e combinatória. No SAEB, o tratamento de informações. Esse tema, nesse slide que vocês estão vendo aí, SAEP e SAEB, os dois, geometria no SAEP, SAEB, espaço e forma, este tema apresenta 10 descritores no SAEP. E no SAEB apresenta 10 descritores também. Observe que todos os descritores, eles são idênticos nas duas matrizes. Descreve as mesmas habilidades. Isso você pode perceber no arquivo que contém a comparação das duas matrizes disponíveis, onde nós estamos mostrando para vocês. Grandezas e medidas, SAEP e SAEB. Vocês podem dar uma analisada nos descritores. Observe que os descritores são iguais. Números e operações, álgebras e funções, SAEP e SAEB. Observe também que os descritores são iguais. Números e operações, álgebra e funções, os descritores também são iguais. Observe que no SAEP o 27, no SAEB é 28. Mas veja que é praticamente a mesma coisa. Tá certo? No SAEB e no SAEB, nós temos aí números e operações, álgebras e funções, nos descritores 23 e 24. Também praticamente a mesma coisa. Nós avaliamos, ou nós observamos, que nas duas avaliações, esse descritor aborda o conceito de função e suas diferentes representações, enfatizando a relação algébrica e gráfica. O estudante precisa saber que toda representação de função do primeiro grau é uma reta inclinada, transversal, e quando nós tratamos também da função, o que nós chamamos ela no primeiro grau, de função, que a reta é uma constante, a reta é horizontal, como também pode ser vertical, essa função constante, onde nós determinamos que y é igual a k, nós observamos que ele precisa ter o conhecimento analítico do gráfico de uma função. Para o SAEB, serão exigidas tanto a habilidade de reconhecer a representação algébrica a partir de um gráfico, como a representação gráfica a partir de uma representação algébrica. Já para o SAEB, será exigido apenas a habilidade em reconhecer a representação algébrica a partir de uma representação gráfica. Mostramos a questão nesse slide. O gráfico que representa a distância S em quilômetros, percorrida por um veículo em T horas, rodando a uma velocidade constante. Esse gráfico permite que se conclua corretamente que as grandezas S e T são tais que, e observem os itens que são colocados para que o aluno observe
através do gráfico, o resultado da questão. O gráfico que nós mostramos, e vocês observaram este gráfico na questão, é uma questão de matemática que também pode ser aplicada em física, quando o professor está trabalhando a parte de mecânica e cinemática no estudo dos movimentos, seja ele retilíneo uniforme e também o retilíneo uniformemente variável. Como o gráfico é de uma função constante, ele é mais aplicável corretamente no MRU. Esse item aí, onde nós vimos pelo gráfico, ele é fornecido, a questão é fornecida uma análise gráfica em que o aluno vai se deparar também nas provas do Enem com muitos gráficos, principalmente em matemática e em física. O item agora que nós vamos analisar é relativo a números e operações, álgebra e funções, SAEP e o SAEB. No item D30, no SAEP, e no D31, no SAEB, será fornecido um sistema linear e o estudante vai encontrar sua solução no SAEP, e no SAEB o item será dado uma matriz, a partir da qual o estudante vai montar o sistema linear e depois achar a solução, de acordo com o slide que nós estamos mostrando para vocês. Questão SAEP, descritor 30. Determinar a solução de um sistema linear. Observe o sistema linear com 3 incógnitas, em que a solução desse sistema é o termo ordenado. Observe essa questão agora, pedindo a solução desse sistema linear, associando-a a uma matriz. Um sistema linear de incógnitas x e y e z pode ser representado pela matriz completa nesta forma aí. Temos uma matriz 3 por 4. O aluno resolvendo a matriz, ele encontra a solução linear para esse termo. Observe que essa questão aí, o aluno que estudou matriz no segundo ano do ensino médio, ele tem uma probabilidade de encontrar o resultado, seja ele resolvendo esse sistema, aí vai depender da habilidade e da competência do aluno para encontrar essas 3 incógnitas. Essa matriz que é dada para o estudante, ele monta o sistema linear e depois vai encontrar a solução do problema. O aluno também, nesse sistema de equações lineares, ele precisa também dominar o que ele trabalhou com sistemas no 7º ano do ensino fundamental. Essa lembrança de ele trabalhar com o sistema pelo método da substituição, ou pela comparação, ou pela adição. Dependendo, obviamente, como nós já colocamos, da habilidade e da competência do aluno. A partir do desempenho dos estudantes, dos testes de proficiência, nós podemos pensar em diversas atividades de intervenção para desenvolver as competências e as habilidades em matemática. É importante termos em mente que podemos trabalhar essas habilidades não apenas resolvendo itens de avaliações externas, mas também dando destaque a essas habilidades quando resolvemos questões do livro didático. Como, por exemplo, focar bastante quando nos deparamos com uma questão que pede a identificação da localização de pontos no plano cartesiano, interpretação geométrica dos coeficientes da equação de uma reta. Sabemos que o segredo é exercitar e, de preferência, lançando mão do lúdico, da descontração, das atividades colaborativas em grupo, de projetos interdisciplinares, de jogos matemáticos, tudo para garantir uma aprendizagem significativa aos nossos estudantes. Quando nós estamos trabalhando em geometria, uma questão que envolve geometria espacial, pode ser trabalhado essa questão no 2º ano do ensino médio, fazendo montagens, utilizando maquetes também,
E também dessa maquete você pode utilizar a planificação de figuras geométricas. Para descontrair e ativar os conhecimentos prévios, nós temos como ponto de partida para resolver itens sobre o descritor 17, o aluno resolveu o problema envolvendo uma equação do segundo grau, conforme vocês estão observando na figura desse slide. O ponto de partida para resolver itens sobre o descritor, sim, nós mostramos nesse slide também o aluno podendo resolver problemas que envolvam razões trigonométricas no triângulo retângulo, onde ele deve ter conhecimento das relações entre seno, cosseno e tangente. Outra coisa é que várias habilidades matemáticas são também trabalhadas por outros componentes, como, por exemplo, a física, que explora bastante o conhecimento sobre equações do primeiro e segundo graus, no estudo da mecânica. Assim, o professor de física, por exemplo, também contribui muito para o desenvolvimento dessas habilidades. Essa habilidade é do descritor 21, identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto. Há, por exemplo, uma grande incidência de gráficos nas provas, não só de matemática, mas também de outros componentes curriculares em que os alunos precisam, ou o aluno precisa ficar atento para essas questões. Ele precisa ter conhecimentos dentro dessas habilidades, dentro da sua competência para observar cada questão e, a partir daí, ele vê que ferramenta ele vai utilizar para a resolução das questões. No ensino médio, seria bom o aluno ter uma ideia como trabalhar essas questões. Ele pode utilizar livros que possam auxiliá-los na resolução dessas questões. Primeiro, ler a questão com o máximo de atenção. Segundo, ele transportar essa leitura da linguagem normal, que nós chamamos, da linguagem do próprio português, ele transformar ou transportar para a linguagem matemática. Na linguagem matemática, ele vai organizar a expressão, organizar a equação e depois ele vai para a resolução. Entendendo a questão, ele resolve o problema e depois ele vai verificar. Como se fosse uma prova, o que nós chamaríamos então a prova dos 9, ele verificar o acerto da questão. Se para ele a questão está correta ou se a questão está errada. Na dúvida, ele volta e refaz a questão. A ideia é que o aluno possa ter em mente esses atributos que possam ajudar ele, matematicamente, a chegar à solução das questões. Com essa ideia matemática, ele não vai só ajudar na disciplina de física, como também de química, porque o aluno terá habilidades matemáticas de trabalhar com os números, com as grandezas, com as medidas e principalmente trabalhar com números decimais. Problemas que nós temos na nossa sala de aula no dia a dia. O aluno, às vezes, ele sai do Fundamental 2 sem aquela noção de quantidade, de grandeza. Ele aprendeu apenas a fazer algumas transformações. O ideal é que nós possamos verificar, identificar esse problema no aluno ou nos alunos, na própria turma, e nós trabalharmos essas questões que o aluno possa resgatar esses conhecimentos que ficaram lá para trás e que eles não trabalharam organizadamente várias questões que necessitavam transformações de decimais, leituras de decimais e principalmente quando ele vai trabalhar potência de 10, notação científica em física. Nós, nesse momento, vamos ficar por aqui, desejando que vocês tenham um bom trabalho e que vocês possam utilizar essa ferramenta de matemática a cada dia no seu trabalho, na nossa rede oficial de ensino. Um abraço.